Então, pessoal, a gente vai começar o test drive, a gente vai dar uma volta no carro, mas eu queria fazer um pouco diferente. Eu vou aproveitar, nós vamos fazer um teste de consumo. Vou explicar por quê. Estou indo trabalhar e no meu trajeto do trabalho, eu tô com uma obra na pista. É uma estrada, uma rodovia, dá mais ou menos uns 40 km. Nós vamos dar aproximadamente uns 40 km, talvez um pouco menos, dependendo do trajeto que o GPS me mandar. Mas, bem a grosso modo, a gente vai pegar um período de obra na estrada. Então, metade do tempo realmente eu vou estar em rodovia e a outra metade eu vou estar num trânsito muito intenso, como simulando ali um trânsito urbano ou algo próximo de um trânsito urbano. Então, a gente vai ter uma ideia de consumo médio. O carro está abastecido com etanol, tanque cheio. A quilometragem que ele está aqui foi uma quilometragem basicamente do posto até minha casa. E eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a realidade do consumo médio de um Virtus 200 TSI ou 1.0 turbo. E vamos ver, tô com o carro vazio, não tô com o porta-malas cheio nem nada, então acho que vai dar uma simulação bem legal. Vou de pé leve, não vou acelerar, vou tranquilo, dirigindo normal, beleza? Bora lá! Só para mostrar para vocês aqui, ó, o tanque está cheio, ali na sua direita, você consegue ver. O tanque está cheio e eu vou ligar aqui o sistema de áudio. Você vai ver aqui, ó, no computador de bordo dele está escrito: desde a última partida, 1 km, média de 7 km por hora. Obviamente o consumo está muito ruim, porque andei muito pouco. 13 minutos, distância do posto até lá em casa, uma coisa muito rápida. E autonomia 450 quilômetros, beleza? Baseado nisso aí, a gente vai meter bronca. Bora lá! Bom, pessoal, chegamos aqui e trazendo os dados aí do computador de bordo, você observa que eu andei 40 km desde que eu abasteci o carro, provavelmente ali perto de uns 2 km pré essa viagem que eu fiz aqui até o trabalho, pequena viagem, esse pequeno trajeto, que durou aí um pouco mais de 1 hora. Desde o abastecimento, uma média de 30 km por hora. Como te falei, um trânsito que se você acaba parando porque tem obra na pista ou diminuindo bastante a velocidade, como vocês puderam ter uma referência aí no time-lapse. E a média ficou em 8,6 km por litro no etanol, ok? Bom, para aqueles que usam gasolina, qual referência você tem? Bom, coloca aí mais ou menos uns 30% a mais nos dados de consumo, que você vai chegar num número muito próximo. A gente está falando em torno de 11,5 km por litro na média entre cidade e rodovia. Se você trouxer isso para um percurso puramente urbano, principalmente se você tiver em cidades grandes, eu acredito que ele vai ficar na média de uns 6,5, 7 no etanol e ficar numa média de 9, 9,5, talvez 10 aí na gasolina, tá? Então não foge muito disso não, essa seria uma realidade legal. Lembrando que consumo depende muito da maneira como você dirige. Como eu falei anteriormente, eu dirigi bem tranquilo, fui bem tranquilo aqui, dirigi numa boa, sem estresse, sem correr, sem ficar fazendo ultrapassagem, sem acelerar demais, sem pisar muito fundo no acelerador, enfim. E aí foi mais ou menos esses dados que ele conseguiu. Falando um pouquinho sobre o comportamento do carro, o que eu pude perceber? O banco me cansou um pouco a lombar. Eu pratico bastante esporte, eu tenho a musculatura desenvolvida, então geralmente eu não sinto tanto em tão pouco tempo. Então eu senti um pouquinho a lombar, senti um pouquinho a base das costas. Com relação ao espaço, ok, sem maiores problemas. Os comandos do volante, no uso do dia a dia, a ideia do comando do volante é você não precisar tirar a atenção do trânsito. Então, eu sinto que os botões são um pouco pequenos
e o fato deles estarem alguns botões estarem em alto relevo, quando você faz manobras, eu esbarrei aqui 2 ou 3 vezes, acabei trocando de faixa involuntariamente, ou dando comandos aqui que eu não queria, porque eu esbarrei na hora de virar o volante, na hora de fazer o curso de virar o volante. Então, de repente, isso seria uma melhoria legal a se fazer. Aumentar o tamanho dos botões para a coisa ficar mais intuitiva e tirar um pouquinho desse relevo que acaba... Mas nada demais, não. Você acaba se acostumando. Como eu disse, tem uns 3 dias que eu tô com o carro, mas mesmo assim isso me incomodou um pouco, sendo um pouco preciosista. Eu li algumas coisas sobre esse carro, algumas revistas especializadas, etc e tal, e algumas relataram alguns trancos no câmbio. Realmente eu percebi isso. O câmbio ele vacila um pouquinho, somente nas reduções, e ele dá um tranco, nada que gere um incômodo muito expressivo. Mas o que me incomodou um pouco mais do que o tranco da troca, e tem talvez a ver com a programação do câmbio, tem a ver com o fato dele ter uma... Ele antecipa, parece que ele usa demais o freio motor, então ele antecipa a redução das marchas para te usar na frenagem, e aí como o giro do motor sobe um pouco mais do que deveria e repentinamente, isso gera um tranco, você percebe uma cabeçadinha para frente. Isso me incomodou um pouco, mas talvez eu me acostumasse se eu tivesse esse carro aí por mais tempo, tá claro? É um carro com 35 mil quilômetros, o que eu achei bem legal, porque carro zero geralmente não apresenta os defeitos que geralmente ele vai dar. A suspensão se comportou muito bem, no que diz respeito a ruído, barulho e os buracos que eu peguei algumas ruas bem ruins, os buracos que eu peguei. E basicamente é isso. Vale o comentário a respeito de um dado que me incomodou um pouco. Tá de dia e você tem que ligar farol, ok, e aí você desliga o farol, ele apita. Mas de noite, o painel, se você tiver de farol desligado, o painel se mantém iluminado. O que sugere que o farol está ligado. Então, se você estiver em vias iluminadas de noite, você pode literalmente esquecer de ligar o farol. Porque o painel está iluminado, como a maioria dos carros só acende o painel quando você liga os faróis, você pode literalmente esquecer de ligar os faróis, porque a própria iluminação da via, avenidas bem movimentadas, deixa a via iluminada e não te faz falta a iluminação. Então gera esse detalhe, essa condição aí. E eu fiquei um pouco... Eu acho que eles deveriam deixar o painel desligado, porque isso alertaria o motorista internamente e o farol tá desligado. Mas isso pode de repente gerar uma multa, ou até mesmo gerar uma batida. Enfim, é um negócio um pouco preocupante. Mas no geral se comportou muito bem. Não é um motor muito elástico, um motor que vai bem, não é uma capacidade cúbica do motor não deixa ele ter uma elasticidade muito grande em rodovia, mas se comporta muito bem, se comportou bem, atende muito bem. Se você não procura um carro que vai te proporcionar muita emoção na direção, se comporta muito bem como um carro 1.8 ali, entre 1.8 e 2.0, 1.8. Se comportou legal. Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Valeu, um abraço, até!